Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica no estúdio Casa da Sogra para falarmos mais sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e músicas. Músicas boas. Então vamos lá, o que nós vamos falar de hoje é o livro do Teodomiro Dias e da Vila Sônia, vou repetir, tá, neste outro programa. O quadro Falando de Arte com Lenora Teles Pires, que tem uma informação para vocês. Nós temos um momento musical muito gostoso, escolhido especialmente para vocês. Temos as comemorações dos dias, tá? Mais um momento musical super gostoso. Escolhido a dedos também, eu tô falando assim porque é uma coisa muito especial que eu vou conversar com vocês já sobre isso. E o quadro Conhecendo Política com Selma Prado, conforme eu prometi para vocês, tá ok? Então, voltamos já. Revista Seja Mais Bairro. Anuncie aqui seus produtos e serviços das regiões do Butantã, Caxingui, Vila Sônia, Monte Quêmio, Ferreira e Periperi. Contato através do e-mail sejamaisbairro@gmail.com ou através do Facebook www.facebook.com/sejamaisbairro. Deise Seara, artesanatos em EVA e confeitaria, bolos, doces, salgados, www.facebook.com/Deise Seara ou ligue 95050 1101. Vou fazer o agradecimento de novo, Ulisses Galuti da Gecom Comunicações, muito obrigada pelo apoio que você tem dado para mim no programa. Ao Márcio Sanzi, que me apresenta pessoas da região para escrever a história da Vila Sônia. Mais uma vez eu agradeço porque a história da Vila Sônia ela é muito grande, então cada vez ele me apresenta uma pessoa, né, para eu fazer a entrevista, para conversar, para fazer as perguntas, então por isso que eu agradeço sempre ele. E o Bob, que a entrevista é sobre a chácara também, que hoje é o Quintas do Morumbi, que acabou não dando tempo de eu ir lá novamente, mas eu vou editar o vídeo esta semana. São 2 vídeos e aí vou lá filmar novamente a chácara. Gente, que linda, linda, deliciosa, né? Eu fiquei com vontade de morar lá. Sério mesmo, fiquei com vontade de morar lá. Bom, uma informação muito importante que eu vou frisar em todos os programas, que é importante assim para mim, tá? No meu programa eu não falo de religião e política, apenas a história, com pessoas capacitadas e para falar sobre a política, que é a Selma Prado, e o que eu falo sobre religião são dos meus estudos que eu faço filosofia esotérica, então por isso que eu falo, eu não falo de religião exatamente, eu falo de história, tá? São estudos, né? Bom, com relação ao livro Teodomiro Dias e Vila Sônia, até a semana do dia 23 de julho, postarei um vídeo da entrevista que fiz com o Bob do Quintas do Morumbi, onde era a chácara, a história que sairá no livro. Então, o que eu peço? A colaboração de vocês, gente, para escrever o Teodomiro Dias e a Vila Sônia também. Eu já pedi, mas o pessoal não tem se manifestado. Os mais idosos da Vila Sônia estão se manifestando comigo, mas o pessoal que estudou no Teodomiro Dias não tem se manifestado. Então, já falei que eu vou fazer uma reunião, né, para fazer tudo de uma vez, convidar a Casa da Sogra, né, o estúdio Casa da Sogra para fazer a filmagem e fazer um mutirão de informações, tá ok? Vamos, preparem-se para isso, hein? Bom, a partir do dia 2 de agosto, nós vamos ter novidades. É um quadro no meu programa. Eu vou ter alguns quadros no meu programa. E falando em quadro, esse quadro não é um quadro pintado, apesar de quem vai fazer esse quadro pinta quadros. Tá? É uma artista falando de arte com Lenora Teles Pires. Aquela que eu entrevistei no programa passado, no estúdio dela. Então, a partir do dia 2 de agosto, ela vai ter um quadro aqui para falar de arte com vocês e vamos aprender um pouco de arte, que é uma delícia, né? Arte contemporânea, tudo é uma delícia, tá? Vocês vão poder, claro, assistir sempre após as 9, porque a gente fala às 9 horas, não fiquem preocupados em ligar o computador ou o YouTube às 9. É a partir das 9 horas e vocês podem assistir quando vocês quiserem. Horário, dia, sabe? Quando estiver voltando antes de dormir.
e todas as quintas-feiras, tá? Nesse quadro, nesse quadro da Lenora, ela vai falar do lançamento do livro Arte Brasileira na Contemporaneidade, que é o volume 3 que está sendo lançado agora, tá? Onde ela tem uma participação e ela vai falar também da sua exposição individual chamada Expressões, que estará disponível do dia 30/7 a 10/8 na Alesp, no espaço Heróis de 32. O que são Heróis de 32? Da Revolução Constitucionalista, que nós acabamos de falar do feriado do dia 9 de julho. E mais informações a respeito dessa exposição, tá? E eu repito que a partir só do dia 30/7, o telefone é 2338-5516 ou 98571-1766. Então, nós esperamos que vocês vão lá ver a exposição dos quadros da Lenora, tá? E que também vocês, a partir do dia 2 de agosto, gostem muito desse quadro cultural que vai ter no meu programa. Por isso que eu falo que é cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e música. Então a gente faz tudo junto, faz entrevista com cultura, entrevista com informação, entrevista com educação, entrevista também com música, tá? Então é isso. Vamos depois disso, eu acho que eu falei muito até, para relaxar com uma música de Mozart, Concerto para Clarinete, segundo movimento, executado pela Orquestra Sinfônica da Rádio de Hamburgo. Linda, maravilhosa, eu amo. Eu ouço várias vezes em seguida e não enjoo. Então vamos lá, vamos ouvir Mozart.
conhece essa música que foi tocada agora? Quem conhece esse concerto para clarinete número 2? Segundo movimento, aliás. Gente, é uma delícia, relaxante, maravilhosa e, na verdade, não tem nada a ver com as outras músicas que vão tocar agora, mas são todas gostosas, lembram o nosso passado, antepassado, a nossa infância, tá? Vamos a comemorações do dia. Dia 19 de julho, porque assim, antes eu falava sobre somente uma data, né? Agora eu vou falar sobre algumas datas mais importantes, vamos ver já já. Dia 19 de julho, que é hoje, é Dia da Caridade. O Dia da Caridade é comemorado anualmente com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade como um meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos. Caridade, na visão gnóstica, é servir o próximo da forma amorosa, altruísta e desinteressada. Então eu quero fazer um comentário aqui. Tem pessoas assim que fazem caridade e ficam, nossa, eu faço caridade, eu faço caridade. Então, isso não é fazer caridade, é como está aqui, altruísta e desinteressada. Sem interesse de aparecer, sem interesse de... né? Porque a pessoa fala assim, quando você dá para as pessoas, Deus te dá em dobro, né? E, na verdade, a gente só precisa falar um obrigada pelo fato de a pessoa ter essa disposição. Não precisa ficar agradecendo, endeusando as pessoas, né? Porque elas fizeram caridade, porque quem faz caridade realmente tem essa humildade desse desinteresse, né? Então, quando você recebe alguma coisa, isso no meu pensamento, você não precisa devolver para a pessoa. Eu faço uma caridade, eu ajudo alguém, você não precisa devolver para mim. Você pode devolver para o universo fazendo uma caridade ou ajudando uma outra pessoa que necessita, que não necessariamente eu vou necessitar. Tá? Então, isso é caridade, sem interesses de que você receba em dobro, né, aquilo que você deu. Bom, dia 19 de julho também é dia de futebol, mas eu não tenho nada a declarar, porque hoje em dia o futebol só está comércio, então, sabe, eu não tenho aquela vontade, primeiro que eu nem gosto de futebol, mas eu não tenho aquela vontade de falar, né, o futebol antigamente aqui no Brasil, que foi o melhor, foi o melhor tipo, como que se fala, o esporte mais famoso do Brasil foi o futebol, né? Mas hoje em dia é tudo comércio, hoje em dia a gente não tem aquele futebol com amor como antigamente, tá? Então eu dispenso qualquer comentário a mais sobre isso. Dia 20 de julho, um dia especialíssimo para mim, Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade. Esta data ela foi proposta para celebrar a amizade entre as pessoas. No Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique, a data mais difundida para essa celebração é o dia 20 de julho, aniversário da chegada do homem à Lua. Em 27 de abril de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos os países membros a celebrarem o Dia Internacional da Amizade, na verdade em 30 de julho, mas permanece, eu não sei, que o pessoal tem passado aí no WhatsApp, no Facebook, Dia do Amigo, Dia da Amizade, Dia da Amiga, sei lá, né, muitos, mas eu acredito que o oficial mesmo seja dia 20 de julho. E dia 20 de julho comemora-se a primeira viagem à Lua, que foi em 1969, né, na nave Apollo 11. E ao dia mais... tem também o aniversário do Santos Dumont, que nasceu em 1873, né? Tá, ele fazia aniversário em 20 de julho. Agora, a data mais importante no dia 20 de julho é o meu aniversário, que amanhã eu farei 56 anos e quero também parabenizar o amigo Marco Antônio Flores. Um beijo para você, um feliz aniversário amanhã. Eu não sei quantos anos você está fazendo, você deve ter uns 54 para 55, você deve ser um pouco mais novo do que eu, mas parabéns.
Que o Deus do seu coração te conceda muita saúde, amor, paz, junto a Sandra Ferraz, minha amiga do coração também. Bom, eu quero tocar uma outra música no nosso momento musical do programa, chama-se Boêmio Demodé, cantada por Paulo Vinícius. E por que eu lembrei dessa música? Porque quando nós falamos de Apolo 11, eu lembrei que quando eu era criança tinha um parquinho que foi lá na rua Ordenações Manuelinas, inclusive com a Pero Lobo Pinheiro, que antigamente era Rua A. Aí eles montaram lá um parquinho, tudo, e quando eles ligavam, acho que começava às 6 horas, 5 horas, sei lá, e tocava essa música Boêmio Demodé, né? E ela fala que nem mesmo Apolo 11 é mais moderno que ela. Pararararam, param, param. Muito linda, e eu adorei, tem uma voz maravilhosa esse Paulo Vinícius, e me parece que só faz um ano que ele faleceu, tá? Então vamos curtir um pouquinho essa música, tá bom? Vou fazer uma seresta moderninha como que misturar os tratamentos, juntar o tu com você. Eu não quero que me chamem um boêmio demodé, com acordes dissonantes, sem marquise, sem calçada, sem vulto de mulher amada, na penumbra do balcão, seresta ultramoderna. Voltando a falar de política, que é um quadro chamado Conhecendo Política com Selma Prado. Esse assunto eu faço questão de passar para vocês no meu programa. Porque assim, as pessoas, não gosto de política, não gosto de político, mas vocês vão ouvir a Selma falar que nós devemos, não é questão de gostar, mas que nós devemos participar da política, tá? Então, eu vou deixar para que ela fale sobre isso, ok? Então, vai ser como eu havia falado no programa anterior, no mês de julho, farei uma matéria completa a respeito de cargos políticos e tipos de votos, o que é a política, como que funciona a política do nosso Brasil, e ela menciona, inclusive, alguns outros países, tá? Então, é uma série que irá ao ar até o dia 5 de outubro de 2018. Então, é importante que nós possamos entender a política, saber sobre política, saber sobre a história da política, para que nós possamos saber também votar, escolher os nossos candidatos, né? Quem vai nos representar no governo, para que nós possamos ter uma vida melhor. Então, vamos assistir a primeira parte da entrevista ou dos ensinamentos da Selma Prado, que é uma pessoa assim maravilhosa de conhecimentos, e ela estuda para isso, tá ok? Então, uma outra coisa que eu queria falar, até antes de começar o programa, prestem atenção no que ela vai falar, vão anotando, porque vocês podem fazer perguntas para ela. Vocês podem fazer perguntas, faça uma pergunta as perguntas na hora, né? Escreva na hora as perguntas e manda para o meu e-mail deborahistorica@gmail.com, ou até faça as perguntas lá mesmo no YouTube, sem ter vergonha. Eu não tenho vergonha de perguntar, nenhuma pergunta é burra, tá? Eu sempre falei isso para os meus alunos, perguntem, perguntem, perguntem e perguntem. O que eu não sabia responder, porque o professor nem sempre sabe de tudo, o que eu não sabia responder na hora, eu falei assim, olha, não sei, eu vou pesquisar, na próxima aula eu trago a resposta para vocês. E eu realmente fazia isso, né? Porque eu sempre dei aula com amor, tá? Uma coisa que eu gosto. Então vamos lá, o nosso quadro Conhecendo Política com Selma Prado. Olá, amigos, nós estamos aqui novamente com a Selma Prado para falar com vocês no quadro Falando de Política com Selma Prado. Então ela vai explicar para nós o que é política e toda uma história, tudo aquilo que vocês devem saber, tudo aquilo que vocês têm que procurar saber. E já vou adiantando que
Anotem as perguntas já enquanto vocês estão ouvindo. Depois vocês passem por e-mail no deborhistorica@gmail.com. Então vamos lá, Selma, por favor, quem é você? Eu gosto que você faça essa pergunta sempre. Meu nome é Selma Prado, eu sou geógrafa, né? Durante muitos anos eu trabalhei como professora em pré-vestibular e me especializei em geografia do Brasil, geopolítica, geografia econômica, geografia geral, certo? Então, e geografia humana também. Então, o resultado, um dos grandes elementos ou itens de todo o meu estudo sempre foi a política, já que a política é aquilo que rege uma sociedade, aspas, civilizada, né, como um todo. E a partir daí, atualmente eu trabalho no setor público e faço projetos também para a área pública, né, principalmente projetos de impacto social macro, que é isso que me interessa, fazer projetos que sirvam o maior número de pessoas possíveis e beneficiem principalmente as populações que são as mais vulneráveis, especialmente crianças, que sofrem violência. Então, Selma, o que é a política? Você disse que esse projeto seu, das crianças, é política pública, é isso? Sem dúvidas. É. Você tem vários modelos de política, né? Você tem desde política de uma empresa, uma política pública, uma política monetária. Mas o que é política como um todo, né? Política é a ciência da governança. É como eu vou governar um estado ou como eu vou governar uma nação, tá? E a política, ela é, antes de mais nada, uma arte de negociação. Então, quando você vê, por exemplo, o presidente da República negociando com partidos, isso, aquilo, outro, faz parte da política. É normal que se negocie. Negocia para atender os interesses de quem? Para atender os interesses de toda uma sociedade. Sim, então, deveria ser atender os interesses da população. Da sociedade como um todo, né? O termo, ele tem origem no grego, que é o politica, tá legal? E é uma derivação do polis, né? O que significa o polis? O polis significa tudo aquilo que é público. Ou seja, a política, ela se refere diretamente àquilo que é público, ela se refere diretamente àquilo que é do interesse público, tá legal? E é um ato, né? É uma ação, obviamente, de que vai procurar a negociação com vias a compatibilizar interesses. Pode ser o interesse empresarial, através de uma política monetária, pode ser um interesse social, através de uma política pública, pode ser, enfim, vários tipos de interesses que serão compatibilizados através de negociações, né? E isso é feito através da política. Então, é um ato, acima de tudo, né, de negociar, um ato de entender, um ato de conversar, um ato de ter empatia, acima de tudo, em relação ao outro, em relação ao o problema que o outro enfrenta e tentar organizar ao máximo esse espaço público para que todos tenham sucesso, né? Obviamente, dentro da questão da política, né? Existe a ciência política, que ela vai tratar da atuação dos governos, né? Ela vai estudar. A ciência política, ela trata da forma de atuação de um governo, tá? Em relação a um determinado tema social. Que, obviamente, esse tema é de interesse direto público. Não vou tratar, a ciência política não vai ficar estudando o interesse do sujeito, o interesse particular dele. Mas ela vai tratar, principalmente, de estudar a atuação do governo, né? E vai estudar, principalmente, como o governo atua frente aos interesses públicos, obviamente, né? E, a partir daí, a ciência política, ela consegue definir vários tipos de política. Nós temos a política educacional, certo? Nós temos uma política de segurança, nós temos uma política salarial, nós temos uma política habitacional, nós temos uma política ambiental, que, diga-se de passagem, o Brasil, ele tem uma das legislações ambientais mais modernas do mundo.
Mas o problema não é colocar a legislação no papel. O problema é tirar ela do papel, tirar ela do livrinho e transformar ela em realidade. Ou seja, executar essa política. Executar essa política realmente com maestria, tá? Existem alguns sistemas de políticos, né? Que engloba modelos que já passaram, alguns até passaram pela história do Brasil, duraram pouco tempo, outros tiveram um período maior de existência dentro da nossa sociedade, mas existem 2 sistemas que são sistemas básicos. Quais são os sistemas políticos básicos? Ou você tem uma monarquia, ou você tem uma república. Tá? É isso. Acabou. Tanto o Brasil passou pelo período monárquico, certo? Quanto o Brasil vive atualmente um período, graças a Deus, republicano. Certo? Graças a Deus. Então, de qualquer maneira... dia 15 de novembro vai fazer aniversário da República. De 1889. E nós vamos comemorar isso. Então, resultado. Num conjunto mais abrangente, essas políticas, elas geram um conjunto de regras, né? Ou normas que vão ser usadas por uma determinada instituição e pela sociedade como um todo. Tá legal? Então, existem, por exemplo, políticas empresariais. Existe empresa que não admite mulher que tenha filho pequeno. Embora isso não seja permitido, isso seja feito de uma maneira velada, entendeu? Porque, obviamente, a legislação trabalhista não permite esse tipo de discriminação, nós sabemos que isso acontece. Então, eu trabalhei numa empresa onde só contratava mulheres solteiras, porque elas não, na época de 80, né? Porque elas não teriam filhos, entre aspas, né? Solteiras. Se ela tivesse filho, ela teria o filho e era mandada embora. Inclusive, um dos diretores, né? Filho do diretor-presidente, que eu era secretária dele, era advogado. Né? Então, eles já faziam isso, não era uma empresa aqui em São Paulo, era uma empresa do interior, e eu trabalhava com o diretor-presidente dessa empresa. Então, a política deles era não contratar mulheres casadas, porque as mulheres casadas poderiam ficar grávidas ou ter filhos. Não, existem empresas, por exemplo, que dentro da sua política de contratação, ela não contrata casal. Então, por exemplo, se o casal se conhecer dentro da empresa, começar a namorar e decidir casar, um dos entes será demitido. Por que isso? Eles acreditam que se há um problema familiar, se a mãe de um fica doente, o outro vai ajudar, e eles acabam perdendo 2 funcionários que deveriam estar na linha de frente do trabalho, porque vão socorrer a família, ou se eles têm filho, vai pai, vai mãe, todo mundo para o hospital, enfim, aquela situação toda. Independente de qualquer coisa, esse tipo de política é um tipo de política horrorosa, não tem como dizer que isso está certo, certo? E também não é respaldado pela legislação trabalhista brasileira, mas infelizmente isso acontece, como milhares de outras coisas que acontecem ruins, infelizmente, né? E de discriminação na nossa sociedade. Tem empresa que não contrata negro. Ainda? Entendeu? Tem empresa que não contrata negro. Você vasculha todo o RH da empresa, você vasculha a história da empresa inteira, você não tem a presença de um negro lá dentro, porque faz parte da política. Aí a pessoa vai, ela faz as provas, ela faz tudo o que ela tem que fazer, você sai extremamente bem, mas você sabe muito bem. Olha, infelizmente, a vaga já foi preenchida, infelizmente nós não temos disponibilidade para te contratar agora, você aguarda numa próxima oportunidade, eu te ligo, e aí vai. Fica dando as desculpas. Aí fica dando as desculpas. Então, entendeu? eu trabalhei muito, conheci muitas empresas, e numa delas não tinha um negro, mas não porque era discriminação da empresa, mas foi coincidência mesmo. Então eu contratei uma moça para trabalhar, inclusive, na área de telefonia. E, na verdade, assim, eu não costumo reparar cor, né? Porque eu fui criada com as 2 cores, com branco e com negro, então para mim tanto faz.
E aí eu percebi que, depois que eu contratei, que a moça era negra. E eu falei assim, nossa, para ela, né? Que bom que eu contratei uma pessoa negra, você é a única negra que tem aqui na empresa. E ela se ofendeu. Né? Eu achei assim, e eu achei maravilhoso aquilo, porque não tinha negro lá. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se existe uma empresa no Brasil que é digna de todo o respeito da nossa sociedade, e que todo mundo fala mal, porque todo mundo, quem fala bem de banco, né? Quem fala bem, ninguém fala bem de banco, né? Mas se existe uma empresa que sempre teve um trabalho, sem fazer propaganda, sem ficar gritando, eu faço isso, eu faço aquilo, mas que sempre teve uma política inclusiva de negros no seu quadro funcional, sempre teve, porque eu trabalhei lá, entrei lá em 1977, foi o Itaú. O Itaú é uma das empresas de maior democracia racial e inserção social que eu já conheci. E eu não tenho 2 anos de trabalho na vida, né? Eu já estou com quase 40 anos de trabalho na vida. E o Itaú sempre me surpreendeu. Porque, primeiro, na década de 80, quando ninguém imaginava a possibilidade de contratar um deficiente visual, exceto uma Volkswagen, cuja essa mão de obra era necessária para fazer o controle de qualidade dos motores, né? O Itaú já tinha departamentos, certo? Com vários deficientes visuais trabalhando. Em uma época em que se colocava anúncio no jornal, inclusive, né? Precisa-se de funcionário com boa aparência, que queria dizer, eu não quero negro. O Itaú, ele já tinha uma enorme quantidade de negros trabalhando dentro da sua instituição. É mesmo, e o que significava boa aparência? Era isso. E não só como você vê em algumas empresas, como faxineiro, como porteiro ou como segurança. Não, o Itaú tinha inclusive negros diretores, certo? Especialmente no quadro de TI, de tecnologia da informação. Então, o resultado é uma empresa que, da minha parte, eu sempre tive um enorme respeito pelo banco, entendeu? Sempre tive um enorme respeito pela instituição e faz parte de uma política, sim, de uma política empresarial. Então, é nessas horas que você vê que existem diversos tipos de política e existem políticas empresariais que merecem realmente todo o respeito da sociedade. E uma empresa que eu garanto para vocês que merece todo o respeito da sociedade é o Itaú. A sua política interna de admissão de pessoas, de contratação e a possibilidade, inclusive, de ascensão dentro do quadro funcional da empresa é espetacular, certo? Tanto que foi a primeira instituição que fez anúncio com negro no Brasil. O Banco Itaú foi uma das primeiras empresas que fez anúncio com negro no Brasil. Então, e você não tem, eu garanto para você, nenhum caso de discriminação dentro do Itaú, porque se houver, a pessoa vai para a rua e vai para a rua mesmo, e eu presenciei esse tipo de situação. Eles não admitem. Então, o resultado, isso faz parte de uma política, né? Porque também não adianta só falar, ai, a vida é ruim, ninguém nos aceita, papapá. Não, vamos falar também daquilo que é positivo em relação a algumas instituições, em relação a algumas empresas. Não sei se você vai colocar isso, não vai. Vamos colocar, mas eu acho isso super importante você falar, né? Tá. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. E depois de vocês conhecerem um pouco de política, de vocês voltarem esse quadro para ouvir novamente e vocês tirarem as suas dúvidas, mandarem as perguntas para mim, né? Nós vamos encerrar o nosso programa com nostalgia, né? Com uma música chamada Menina da Ladeira, na interpretação de João Sá, gravada em 1971 e de sua própria autoria. Não sei se vocês lembram, menina que mora na ladeira
e desce a ladeira sem parar. Pá, 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 pá. Eu dancei muito essa música, é uma delícia. É um pouquinho triste, mas é muito legal. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar. Sapapá, sapá, 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 debaixo do pé da laranjeira se senta pra poder descansar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa com os nossos novos quadros, né, que nós vamos falar sobre o quadro da Lenora Teles Pires e o quadro Política, Conhecendo Política com Selma Prado. Até!